Vou. Então, veja, eu tenho muita tranquilidade para começar a falar sobre o tema da polícia, porque eu por pouco não fui policial, né? Então, assim, passou raspando. Eu ia fazer o concurso da PF de 2018 e aí não fiz, porque o partido disse que eu seria candidato, aí eu não podia fazer, eu acabei não fui candidato nem fiz o concurso. Se eu fizesse, eu acho que eu passava e eu poderia ser um policial da Federal aí nessas operações sinistras. Seria divertido. Então, veja. Eu trabalho com um princípio leninista, inclusive, que primeiro a gente tem que afastar o delírio. Qual é o delírio? A gente achar que vai ter maioria na polícia ou no exército. Não vai ter. Isso é tranquilo. De novo, citando Rosa Luxemburgo ela fala no Congresso de Fundação do Partido Comunista Alemão, ela fala assim, olha, o objetivo da gente quando a gente disputa Forças Armadas não é ter maioria, a gente não vai ter. Porque a própria dinâmica institucional, estrutural de funcionamento do aparelho do Estado é para a gente não ter maioria. Então, assim, o objetivo não é a gente ter maioria. Isso não vai acontecer. Simples e objetivamente. A gente nunca vai ter maioria na Polícia Federal, a gente nunca vai ter maioria no Exército, a gente nunca vai ter maioria na Polícia Militar. Então, acho que essa é a primeira coisa, tirar o aperto do coração, porque a gente não é maioria, a gente nunca vai ser. Mas qual é a função da gente? É potencializar as contradições dentro do aparato do Estado e tentar reduzir a sua eficácia de atuação, criando bases mais amplas possíveis. Isso faz com que, necessariamente, o nível e a forma de propaganda seja diferente. Então, eu, por exemplo, tenho uma relação de muita simpatia, de acompanhar há muito tempo os policiais antifascistas. Já me coloquei, inclusive, à disposição de um grupo do Rio de Janeiro, quando eu conheci, para debater a questão racial e a segurança pública. E eu não acho, por exemplo, que a maioria dos policiais vão ser, até inclusive dos policiais antifascistas, vão ser marxistas. E, sinceramente, eu acho que nem precisa. Eu acho que só colocar um elemento democrático, progressista lá e tentar ampliar, articular o máximo possível isso para criar algumas contradições, algumas paralisias, aproveitar algumas contradições, porque assim, se minha memória não me falha, no caso do Amarildo, o caso não foi enterrado por causa de um policial que era membro do policial antifascista, do Zacconi, né, que depois foi mandado para, enfim, furar papel no arquivo desse da polícia. Então, a função é basicamente essa, são aproveitar contradições, potencializar contradições, intensificar o curto-circuito de funcionamento desses aparatos do Estado. Teve um episódio recente, ano passado, na Grécia, que foi muito interessante. O Partido Comunista Grego faz uma disputa muito forte das Forças Armadas, e aí teve uma grande manifestação de camponeses, o exército foi mandado para reprimir, e alguns soldados se recusaram a reprimir os camponeses que estavam fazendo ocupações, fechamentos de rodovias e por aí vai. Os soldados se recusaram porque tem um forte trabalho de propaganda do Partido Comunista. No final, a repressão aconteceu e é claro que ia acontecer. Só que, veja, ela teve uma intensificação menor, isso conseguiu mobilizar mais o debate da opinião pública, enfim, teve ganhos políticos que foram potencializados por um trabalho. Então, veja, eu acho que esse trabalho tem que ser feito com mais intensidade, inclusive, eu acho que a gente disputa pouco. Acho que nem poderia falar isso em público, mas eu vou falar. Na época que eu era da UJC, da União da Juventude Comunista, que agora eu deixei de ser jovem, né? Sou coroa. E aí, quando eu era da juventude, eu vivia brincando que a gente deveria recrutar os moleques no secundarista, dar uma boa formação política e mandar tudo para o exército. Vai-te embora. E aí criar todo um esquema específico de organização e de acompanhamento para a molecada lá que de 10 ia entrar, 3, 4 iam continuar comunistas, por assim dizer, alguns seriam cooptados para tentar se filtrar, se pá, e tinha que ir para esse esquema de segurança, mas por mim, toda organização comunista deveria ter um esquema de recrutar uma garotada e mandar para o exército, mandar para a marinha, pegar uma garotada e botar para fazer concurso, aqueles concursos sargento da ESA, sabe? Pega só, vamos lá, tu vai ter um ano aqui para fazer concurso, a gente vai te propiciar material, vai te propiciar formação e tal, vai pagar a tua inscrição, vai fazer concurso para sargento lá. Vamos embora. E joga lá dentro. Eu acho, inclusive, que a gente faz pouco isso. Tal qual, inclusive, concurso para delegado, que é um vacilo gigantesco. Pena que hoje em dia, se não me falha a memória, só pode fazer concurso para delegado formado em Direito, porque senão eu seria delegado ano que vem.
Então, eu estou fechado com isso. Agora, veja, a gente vive uma época meio maldita, né? Que é uma época que tem negócio de lugar de fala. E aí rola um esquema que é tipo assim, o cara é policial antifascista, e aí às vezes você não pode discordar do cara no debate sobre segurança pública, no debate sobre tática de comunicação, porque ele diz assim, não, eu vivo, é a minha vivência. E aí você não pode discordar porque acabou, porque ele está certo, porque ele diz que vive aquilo. E aqui não dá para ter nenhum tipo de condescendência com esse tipo de postura. O sujeito que a Sabrina citou, que eu não vou nem citar o nome, que não vale a pena, ele se escuda, né, nesse negócio. Né? Não, eu vivo, eu estou lá. Então, qualquer merda que eu falar, ninguém pode discordar de mim, porque eu que estou lá vivendo e o que eu defendo é correto, e vocês aí, militantes, que debatem segurança pública por fora das estruturas, não sabem o que falam. Eu acho que isso não pode ser aceito. Eu acho que, inclusive, um dos papéis fundamentais das organizações progressistas democráticas nesses setores do Estado é estabelecer pontos de diálogo, então tem que ouvir, e ouvir com muita tranquilidade, inclusive, em alguns aspectos, vai acontecer discordâncias mesmas, porque estão de prismas diferentes. Agora, não dá para ter corporativismo boçal de um lado, de negar críticas de o movimento é perfeito, ou então argumentar assim, não, porque é tão difícil a nossa militância e vocês discordando da gente. Pô, então, a gente vive no Brasil, que é o país com maior violência política da América Latina, então eu sou militante, é difícil ser militante no Brasil e não ser morto, então se for assim, ninguém pode discordar de mim também, eu estou certo em tudo. Enfim, essa é a premissa do argumento, isso inviabiliza qualquer diálogo. Assim como não dá para ter nenhum tipo de esquerdismo desse negócio de todo policial é fascista, não dá para ser antifascista na polícia. E eu, sinceramente, nem acho que dá. Eu, inclusive, defenderia uma mudança desse nome aí. Acho que seria muito mais policiais democráticos, policiais pela democracia. Acho, inclusive, que dialoga com setores muito mais amplos do que policiais antifascistas. Mas a gente tem que potencializar essa disputa. Um segundo problema em relação aos evangélicos